E eu quero convidar você, já está aqui. Pede para colocar lá para mim, fazendo um favor. O título da nossa aula hoje é Seja Bem-vindo a Tessalônica. Nós vamos estudar sobre o livro de Tessalonicenses, né? Alguns temas importantes, relevantes, que o apóstolo Paulo coloca para nós. Tudo que foi escrito, diz a palavra do Senhor, para o nosso ensino foi escrito, para que a gente pudesse aprender com aquilo que ficou registrado. E nós vamos estudar aí o livro de Tessalonicenses, que foi escrito por Paulo, e uma das pessoas que acompanhou Paulo durante essa segunda viagem missionária, que é quando ele vai lá para Tessalônica e funda a igreja em Tessalônica, foi o Dr. Lucas, que foi autor do livro de Lucas e do livro de Atos. Então ele narra também um pouquinho dessa história, e nós vamos começar por aí. A introdução da nossa aula hoje é uma aula introdutiva. Nós vamos aprender, escutar um pouco sobre Tessalônica e o contexto histórico, político daquela época, certo? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, não no livro de Tessalonicenses, mas no livro de Atos, capítulo 17, versículo 1 a 14. Atos, capítulo 17, versículo 1 a 14, que diz o seguinte: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a cidade, e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, nós vamos começar a nossa aula hoje falando de alguns temas que são relevantes na palavra de Deus. Eu vou ter que olhar aqui, né? E esses temas, de que Paulo vai tratar nessas 2 cartas? Ele vai tratar sobre fidelidade, sobre pureza, ele vai tratar de harmonia no meio da igreja, ele trata da volta de Jesus, né? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai tratar
firmeza nas doutrinas, nós precisamos ser firmes nas doutrinas, como Paulo instruía aqueles irmãos lá de Tessalônica. Ele vai falar da rebelião do anticristo após a volta de Cristo, e vai falar sobre evangelismo, como que nós devemos e podemos evangelizar as pessoas, e também sobre a preocupação que os líderes das igrejas, que os pastores têm que ter com o seu rebanho. Então eu creio que essas cartas, que foram lá do início da era cristã, elas têm algo muito precioso para nos ensinar nesta manhã. Nós que estamos aí em pleno século 21, olha, 21 séculos depois, nós podemos aprender com essa carta. E é isso que eu convido você a fazer nessa manhã, abrir sua mente, o entendimento, acompanhar a leitura da palavra, para que juntos a gente possa aprender. Então eu trouxe aqui um pouquinho da Tessalônica hoje. A cidade de Tessalônica ainda existe, certo? E aqui está, olha que cidade bonita, cidade grande, com 812 mil habitantes, segundo o censo de 2020, foi o mais novo que eu encontrei. E ela é uma cidade portuária, tem um grande porto no Golfo Termaico do Mar Egeu. É a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega da Macedônia. Então, hoje em dia, essa cidade tem um movimento muito grande, um comércio muito bom, muito visitado, muito turismo, não é? E naquela época também ela era uma cidade muito importante. E nesse slide eu trago para vocês um mapa, porque o desejo de Paulo, quando Paulo intentou fazer a segunda viagem missionária dele, ele já tinha feito a primeira, o desejo dele era ir para a Ásia, mas em determinado momento, Deus, o Espírito Santo falou com ele, não, eu quero que você vá para a Europa, é para lá que você vá. E nós vamos ler isso em Atos, capítulo 16, você está com a sua Bíblia aí aberta? Então, acompanha aí, Atos 16, do versículo 6 a 10. Deus mudando os planos do apóstolo Paulo. Deus fala com ele assim, 16, 6 em diante. E passando pela Frígia, olha só, vai citar as cidades, depois nós nos situamos aqui. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Quem está escrevendo esse livro, irmãos? Lucas. Então, aqui você fica claro, né? E logo depois, procuramos partir para a Macedônia. Lucas estava junto, Lucas estava aí nesse momento. Então, Paulo tinha planos, mas Deus mostrou para ele que nós precisamos entender, assim como Paulo teve que entender e obedecer, que os planos de Deus, eles devem prevalecer sobre a vontade do homem. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor Jesus. Lá em Jeremias 29:11, diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus fala, sou eu que sei os planos a respeito de vós. Nós fazemos os nossos planos, colocamos eles nas mãos do Senhor, mas devemos pedir ao Senhor, meu Deus, se o meu plano, se a minha vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, que ele se concretize. Se não, que seja feita a vontade do Senhor, porque diz a palavra que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes nós precisamos conhecer, na maioria das vezes que vamos tomar decisões, se não conhecermos as palavras de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia,
Nós vamos discernir as coisas de um modo diferente. Para você saber qual é a vontade de Deus, ela está onde, meus irmãos? Na palavra. Se alguma coisa, algum plano seu, alguma atitude, alguma coisa que você for fazer não estiver de acordo com a palavra, sai fora. Porque não é a vontade de Deus. Você não precisa orar para perguntar isso a Deus. Se está em desacordo com a palavra, você já sabe que não é vontade de Deus. Então Paulo vai para a Europa. E no devido tempo, né, o evangelho foi da Europa que o evangelho se espalha para todos os outros continentes. Foi dali que saiu, né, o evangelho foi para a África, foi para a América do Norte, foi para a América Latina, foi para a Oceania. Foi dali da Europa que o evangelho se difundiu. E a Europa foi evangelizada sobre duras perseguições. Havia muita perseguição para o povo naquela época. Inclusive, a própria igreja de Tessalônica passou por várias perseguições. Mas nós entendemos que a perseguição, ela não pode destruir a obra de Deus. Você pode dizer amém? Em tempo algum da história, a perseguição destruiu a obra de Deus. Quando o povo estava acomodado em Jerusalém, estava muito bom, a presença do Espírito Santo, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, milagres, né, maravilhas sendo realizadas, nós vamos ficar todo mundo aqui. O que Deus providenciou para que o povo saísse do comodismo? Perseguição. E o povo, por causa da perseguição, teve que sair de Jerusalém e viajar para outros lugares. E como eles eram verdadeiros cristãos, pequenos cristos, eles levavam o cristianismo com eles, e ali o cristianismo foi sendo difundido. E agora acontecia a mesma coisa. Eu vejo hoje muita gente preocupada, apavorada às vezes, perseguição sobre o nosso país, perseguição disso. Eu tenho certeza que a perseguição, ela não vai destruir a obra de Deus. A obra de Deus vai continuar. Vai ficar mais difícil para nós. Aí nós vamos ter que provar se nós realmente somos verdadeiros cristãos. Porque em muitos países, né, os cristãos verdadeiros estão passando por perseguição, estão se reunindo escondidos, estão tendo suas Bíblias rasgadas. Isso é real, isso acontece no mundo de hoje. E nós precisamos entender que se algum dia isso chegar no nosso país, nós teremos que nos posicionar e declarar de quem nós realmente somos. Assumir a nossa postura, né? Porque hoje, vamos falar a verdade, é muito fácil ser cristão no Brasil, não é? Muito fácil. Nós podemos ir à igreja a hora que quisermos, louvar o Senhor, realizar as coisas publicamente, né? Mas a perseguição não vai destruir a obra de Deus. Diz o texto que Paulo pregou durante 3 sábados na sinagoga. Durante 3 sábados ele foi à sinagoga. E está aqui, né, uma foto da sinagoga, e um desenho aqui, como que era. Vocês estão vendo, né? Naquela época, ele foi 3 sábados a esse lugar, porque Paulo tinha um costume, aqui fala, porque era costume de Paulo, quando ele chegava, ele se dirigia à sinagoga dos judeus, e lá ele tinha a oportunidade para falar. Naquela época, não era só ele, né? Aqueles outros que chegavam, às vezes filósofos e tudo mais, iam à sinagoga para falar. Então, esses 3 sábados foi suficiente, segundo a palavra de Deus, para criar um grande reboliço. Porque o que aconteceu? Vidas transformadas. Pessoas se converteram. O povo começou a abandonar os ídolos, né? Se converteram ao cristianismo. Judeus abandonaram o judaísmo e se tornaram cristãos. William Barclay relata que o nome original da cidade de Tessalônica era Termai, que significa fontes quentes. Nós, pela história, você acompanhando, eu fui lendo e acompanhando, e um dos fatos importantes é que Xerxes, né, um rei persa, ele estabeleceu ali na Tessalônica a sua base naval quando ele foi invadir a Europa.
né? Depois de um tempo, a cidade de Termai ficou destruída, e quando foi no ano de 315 a.C., a cidade já existia há tempo, Cassandro reedifica a cidade de Termai e chama a cidade de Termai de Tessalônica. Por quê? Ele era casado com uma mulher que se chamava Tessalônica, que era filha de Filipe, rei da Macedônia, irmã de Alexandre o Grande. Então, a cidade, no ano de 315 a.C., passa a se chamar Tessalônica. Então, Paulo, ele era um grande estrategista. Irmãos, olha a cidade, não é? Uma grande sinagoga. A cidade de Tessalônica, ela era cortada pela via Egnátia, ou via Inácia, né? O que era isso? Era uma estrada. Essa estrada ligava o Oriente ao Ocidente. Era uma estrada feita de pedras, que, né, segundo historiadores, tinha cerca de 6 metros de largura, e ela ligava o Oriente ao Ocidente. Olha, ela cortava tudo aquilo ali. Era uma grande estrada, né? Segundo muitos, quando terminava a Via Ápia, né, em Roma, que era a estrada em Roma, começava, aqueles que vinham pela Via Ápia, entravam na Via Egnátia, né? Ela existe até hoje, não é? Mas só que agora, paralela a essa estrada antiga, tem a estrada nova, toda asfaltada e tudo mais, né? Então, Paulo, ele viu tudo isso, ele andou por essa estrada, né? Ele andou por esse lugar. E essa estrada, ela era muito importante. Ela vinha lá dos reis macedônios, foram os macedônios que a construíram, ela vinha do mar Adriático até o mar Egeu. Passava por todos esses lugares. Então, isso, né, possibilitava a cidade de Tessalônica, que nessa época tinha cerca de 200 mil habitantes, era uma grande cidade, uma cidade muito influente, né? Não, é isso mesmo. Era uma cidade muito influente e um importante centro comercial. Por quê? Porque o porto estava ali. Ela era uma cidade portuária e era uma cidade que o comércio podia ser feito, comércio marítimo, e podia ser feito através da Via Egnátia. Então, é como se fosse Valadares hoje. Valadares é uma cidade o quê? Que passa algumas BRs, não é assim, gente? Passa estrada de ferro. Então, Valadares leva para lá, leva para cá, vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para Salvador. Era mais ou menos assim. Então, Paulo, ele tinha, provavelmente, eu imagino que ele tinha consciência de que se ele firmasse o evangelho nessa cidade, se ele conseguisse introduzir o evangelho nessa cidade, o evangelho iria se estender para outros continentes, pela facilidade que havia de locomoção naquela época. Então, ele não escolhe a Tessalônica somente pela sua posição geográfica, localização geográfica tão estratégica, ou por causa da importância política e econômica que ela tinha, mas ele escolhe também a Tessalônica, porque lá tinha uma grande sinagoga, e era na sinagoga que os judeus se reuniam, que as pessoas iam ouvir a palavra de Deus. Naquela época, ninguém tinha Bíblia em casa. Se alguém quisesse ouvir a palavra de Deus, tinha que ir aonde? À sinagoga. Porque os rolos dos livros, as coisas, só tinha acesso àqueles que eram os líderes da igreja, né, os sacerdotes, aqueles que dirigiam a sinagoga. Então, ele pensa isso. E a cidade é fundada, né, a partir, né, nós vemos aqui, nós lemos aquela hora, olha só, que Paulo viaja, começa a segunda viagem dele, saindo ali de Jerusalém, ele vai lá para Antioquia, aí ele vai para Derbe, ele vai para Listra, fica ali na região da Galácia, ele viaja para a Frígia, não é? A intenção dele era ficar ali na Ásia, pregando a palavra de Deus, mas ele tem a visão, não é aqui, eu quero que você vá para a Macedônia. Ele tem essa visão desse homem falando com ele,
passa a Macedônia e nos ajuda. E o que acontece aí? Lucas, ele começa a relatar no livro de Atos como que essa cidade foi evangelizada. Então nós vimos que no capítulo 15 de Atos acontece o concílio de Jerusalém. E aí já no capítulo 16 a gente vê que Silas, que na Bíblia também é chamado de Silvano, ele acompanha Paulo, ele está junto com Paulo para essa viagem missionária. E em Listra, quando eles chegam na cidade de Listra, quem se junta aos dois? Timóteo. Timóteo vai fazer parte da equipe. E mais tarde, quando eles já estavam em Troade, você está vendo Éfeso aqui? Troade ficava um pouquinho acima de Éfeso. Troade, o doutor Lucas também é incorporado à equipe. Agora, 2, 3, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Os 4, não é, estão aí nessa abençoada missão. Então, Paulo, ele vai até a cidade de Filipos, e lá em Filipos, ele deixa o doutor Lucas lá. E ele, Silas e Timóteo vão para a Tessalônica. Lucas fica em Filipos, e os 3 vão para a Tessalônica, viajam para a Tessalônica. E nós vemos aí que quando ele chega lá e entra na sinagoga, ele começa a pregar. E nós vemos que a pregação dele foi uma pregação baseada nas Escrituras. Ele pregava aquilo que ele conhecia da palavra de Deus. Ele pregou sobre a vida, aquilo que ele tinha acompanhado, né? Ele fala sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. Ele começa a pregar para os judeus que Jesus, ele era aquele Messias que eles aguardavam. O Messias que seria enviado. E a pregação dele, além de ser baseada na Bíblia, nos acontecimentos que muitos dos homens da época tinham acompanhado, estavam ali vivendo, né? Ele começa também, a pregação dele também foi uma pregação revestida de poder. Hoje nós escutamos muitas palavras bonitas, muitas palavras que às vezes até tocam, né? As pessoas ficam admiradas com a eloquência das pessoas, mas muitas vezes não há vida em quem prega aquela palavra. E isso é possível, né? Qualquer pessoa que tem uma boa erudição, não é, que sabe falar muito bem, pode pegar qualquer um texto desse livro aqui e falar muito bem a respeito dele. Muitas vezes nós escutamos pregações que são demonstração de muito conhecimento, de muita cultura, mas elas não têm nem um pouquinho da presença do Espírito de Deus, né? E Paulo aqui não, ele demonstrava com a sua vida o poder de Cristo. Onde ele ia, onde ele passava, as pessoas viam que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo estava presente na vida dele. Que ele realmente era um homem de Deus, que ele andava agora segundo aquilo que Deus tinha proposto. Então o resultado depois dessa pregação dele foi o quê? A conversão de alguns judeus, diz a palavra, alguns judeus, mas um grande número de gentios e algumas mulheres distintas, mulheres nobres, gente que tinha o quê? Dinheiro, né? Naquela época, que tinha posição, que tinha status. Então Paulo, ele fica aqui na Tessalônica por vários meses. Quando você lê, dá a entender que ele ficou só 3 semanas ali, mas não foi assim. Ele ficou vários meses em Tessalônica, não só 3 semanas. Isso a gente pode ler lá no livro de Atos, capítulo 12. Viu como que a Bíblia vai se complementando? Se você ler só lá em Tessalônica, no livro de Tessalonicenses, você vai pensar, passou só 3 semanas. Mas se você for lá para o livro de Atos, que está ali contando a história paralelamente, você vai ver que ele ficou vários meses ali na cidade. E nesse tempo que ele estava ali, a cidade de Filipos, onde Lucas estava e ficava a 160 quilômetros, enviou para ele 2 vezes ofertas missionárias.
Nós precisamos também ser uma igreja missionária, ajudar aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Lá em Filipenses 4, abre sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 15 e 16, que você vai ver aí Paulo falando isso. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então Paulo recebe 2 vezes oferta da igreja que estava em Filipos. E além de receber essa oferta, ele também trabalhava. Qual era a profissão de Paulo, gente? Fazedor de tendas. Ele trabalhava com as suas próprias mãos para se sustentar. A igreja já estava formada? Não. Tinha como haver o sustento para Paulo ali em Tessalônica? Não. Quem tinha que sustentar Paulo? Os irmãos de outras igrejas. Tal qual quando um missionário vai para algum lugar, vai fundar a igreja em algum lugar, vai iniciar um trabalho, lá não tem quem sustente ele. Quem tem que sustentar? As igrejas que estão na retaguarda, seja a 160 quilômetros ou a 1.600 quilômetros, né, aonde for. É esse o papel da igreja, está contribuindo com a obra de missões. Então, nós vemos aí que as pessoas se converteram, acreditaram que Jesus era o Cristo, o Messias enviado, que eles abandonaram seus ídolos e associaram-se umas às outras para a comunhão. Possivelmente eles deixaram a sinagoga, não se reuniam mais na sinagoga, e eles se uniram com Paulo e Silas. Aonde nós vamos nos reunir? Na casa de alguém. Era assim que acontecia a fundação, a plantação de uma igreja naquela época. E eles foram para a casa de um homem que tinha que se convertido, que se chamava Jason. Né? Em algumas Bíblias é Jason, porque tem acento. E aqueles que se converteram, diz a palavra do Senhor, eles precisavam se integrar à igreja. E o que acontecia? Eles se convertiam, eles eram discipulados e eles se batizavam. Tal qual aconteceu aqui hoje, né, Felipe? A pessoa se converte, a pessoa é discipulada, a pessoa ouve a palavra e a pessoa, então, se batiza. E nós sabemos que não deve haver crentes isolados. Hoje nós temos muito essa palavra, né, essa frase, né? Eu sou crente na minha própria casa, eu assisto pela TV, pelas redes sociais, mas nós estamos ligados uns aos outros. A partir do momento que nós somos batizados, nós nos ligamos a essa família. Nós passamos a fazer parte dessa família. E nós precisamos estar presente com essa família, louvando a Deus, ouvindo a palavra juntos, crescendo juntos, ajudando uns aos outros, vivenciando os problemas juntos, porque também há problemas, porque onde tem gente tem problemas, não tem, irmãos? É igual na casa da gente, mesma coisa. Nós estamos juntos, ligados por laços de amor, laços de sangue. Aqui nós estamos juntos, ligados por laços do amor e Cristo. O sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Jesus Cristo. Não é? Por isso nós somos irmãos uns dos outros. E a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Hebreus, não é? Capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costumes de algum. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Não, como é costume de alguns. Antes, você tem visto que o dia se aproxima? Cada dia mais. É costume de alguns deixar de congregar? Sim, mas o que é que você vai fazer? Você vai adquirir o costume dele, ou você vai ter o próprio costume de acordo com a palavra do Senhor? Né? A palavra nos orienta, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então nós precisamos entender isso, não devemos deixar de congregar. E quando o povo se reúne na casa de Jason, o que acontece? Eles começam, né, diz a palavra do Senhor,
que o sucesso das pregações, você imagina a sinagoga durante esses 3 dias que Paulo estava lá. Como é que estava a sinagoga? Assim, de gente, não é? E o povo viu, Paulo saiu daqui, foi para a casa de Jason. As pessoas moravam naquela época, as casas eram grandes, irmãos? Não, casinhas tudo pequenas. O povo se reúne, tinha gente reunida por todos os lados. Né? Na minha cabeça era assim, gente sentada em tudo quanto é canto, gente ouvindo na janela, em pé na porta, né? Gente escutando do lado de fora. E o povo, quando eles começam, os judeus, né, os maiores da sinagoga, quando eles começam a ver isso, eles começam a ter inveja no coração. Inveja de Paulo. Então eles recrutaram agitadores, homens baderneiros, para ir à casa de Jason e criar confusão. Era lá que Paulo estava hospedado e se reunia. Naquela época não existia hotel. Quando um cristão viajava de uma cidade para o outro, as pessoas abriam a porta das suas casas para que eles ficassem hospedados. Então, os líderes dessa multidão aí de gente lá dos judeus, eles começaram então a arrastar Jason, porque eles procuraram Paulo, procuraram Silas, não acharam, e eles pegam Jason e todos aqueles que estavam convertidos, reunidos ali dentro daquela casa, e levam esse povo para as autoridades, certo? E entregam para eles serem acusados. E aí no livro de Atos, abre sua Bíblia em Atos 17, versículos 6 e 7, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, porque eles começaram a ouvir que onde Paulo passava, aquelas cidades todas, nesse caminho, nessa trajetória, onde Paulo passava, alguma coisa diferente acontecia. Então, estes que têm transformado o mundo, e quando eles falam a palavra mundo aqui, eles estão se referindo à terra ali habitada, ou seja, o Império Romano, né, aquelas cidades ali do Império Romano. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. Então eles acusaram Paulo, acusaram Silas, né, de sedição, de alta traição, de conspiração contra o imperador. Né, e nós vemos que hoje o mundo precisa de pessoas, né, de discípulos, que estejam prontos para transtornar o mundo, não no sentido de criar confusão, fazer baderneira, orgia, bebedeira, não é? De contendas, brigas, não é esse tipo de transtorno, divulgação de conceitos e valores morais e éticos errados, não. Não é esse tipo de transtorno que o mundo está precisando, porque disso aí o mundo já está o quê? Está cheio. O mundo precisa de gente que seja capaz de transtornar o mundo, de transformar o mundo, né? De criar transtorno, né? Nessa visão de que, o que está acontecendo? Que povo é esse? Né? Que Deus é esse? Que abençoa, que salva, que perdoa pecados, que cura, que liberta, que transforma. É isso que o mundo precisa. Então, o motivo da perseguição ali não foi a pregação de Paulo necessariamente, mas era a inveja. Né? Essa perseguição ali, ela não tinha sua origem política, mas era uma perseguição religiosa. E quando nós vemos lá na Bíblia, na Nova Versão Internacional, há um comentário que diz assim: para os judeus, a blasfêmia era a acusação mais grave, mas para os romanos, a blasfêmia era a pior traição, apoiar um rei que fosse rival a César. Então, os romanos achavam ali naquele momento, e os judeus, que era uma blasfêmia o que Paulo e Silas estavam fazendo, que era uma grande traição, porque eles estavam apoiando um outro rei, um rei que era rival ao imperador da época.
Então, como Paulo, nas suas pregações, ele dava ênfase, como nós vimos lá no início, a segunda vinda de Cristo, então o que eles entendiam, os judeus e os incrédulos? Que eles concluíram que Paulo estava pregando sobre um reino político, que ainda viria. Cristo vai ter um reino político, e ele está conspirando contra César. E eles colocaram Jason e os demais que foram detidos ali, tiveram que pagar fiança para ser soltos, já existia isso naquela época, né? E ainda dá-se a entender que eles exigiram de Jason que ele tomaria providências para que Paulo fosse retirado da cidade, né? Porque Jason, já que ele era o dono da casa, que estava hospedando Paulo, ele era responsável pelo comportamento dos seus hóspedes. Então, para evitar mais problema, o que Jason faz? De noite, envia Paulo para fora da cidade. E assim eles saem de lá, deixando a igreja em Tessalônica. E Paulo e Silas vão, então, para a cidade de Bereia, né, mais ao sul, onde eles começam a fazer ali uma nova campanha evangelística. E eles continuaram, mesmo eles estando em Bereia, eles vão até lá e continuam forçando a situação contra Paulo. Paulo tem que sair de Bereia, Paulo vai para Atenas, não é? E nós vemos aí que Silas e Timóteo, nesse inteirinho, eles ficam em Bereia e Paulo vai para Atenas. E depois ele pede a Silas e Timóteo que fosse ter com ele, porque ele estava preocupado com a situação das igrejas. Então, o que Paulo faz? Ele pega Timóteo e pede a ele: Timóteo, eu não posso voltar para Tessalônica mais, né? Porque na palavra de Deus, a expressão que ele usa, Satanás impediu que isso fosse feito, né? Ele não podia mais voltar para Tessalônica. Então, eu te peço que você vá para Tessalônica, não é? Silas, por favor, vá para Filipos, e Paulo agora vá para a cidade de Corinto, onde ele permanece lá muito tempo, e aí volta depois Timóteo da Tessalônica, e volta Silas, né, da cidade de Filipos, trazendo novidades, trazendo as notícias das igrejas recém-fundadas, né? E Paulo, então, quando ele recebe de volta Timóteo e Silas, eles contam para eles o que estava acontecendo na cidade, e nós vamos nos ater agora somente à cidade de Tessalônica, porque Timóteo chega, né, e ele traz primeiro boas notícias. Boas notícias primeiro, né? Olha, né, você pode ler, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler aí, em 1 Tessalonicenses, a notícia que ele traz. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, não é? E trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Olha que coisa mais linda. Paulo fala, olha, agora ele já está escrevendo uma carta para o povo. E nessa carta ele fala para o povo, olha, Timóteo veio e ele trouxe boas notícias. Notícias de que vocês têm fé, de que vocês têm amor, né, que vocês se lembram de mim, né? Eu queria muito estar com vocês, mas ainda não posso, né? Então eu estou consolado a respeito de vocês. Eu estou, agora vivemos, quer dizer, eu posso ter paz, ter tranquilidade, porque eu sei que vocês estão firmes no Senhor. Timóteo dá a boa notícia. Aí ele vem com as más notícias. Ele foi para lá para verificar o que estava acontecendo, né? Mas nem tudo estava bem, certo? Então ele começa a falar para Paulo, olha, você está sendo criticado também lá em Tessalônica, muitos acham que você não foi sincero, que você saiu de lá por motivos impuros, né? Que você está ausente, né?
você não voltou mais para visitar a igreja. Então, Paulo sente, como fundador, como pai da igreja, como responsável espiritual por aquele povo, ele sente a necessidade de escrever uma carta. E ele escreve a carta de 1 Tessalonicenses. Estava em Corinto, e ali de Corinto, ele envia essa carta, né? E aí nós vamos ver aqui alguns motivos, né, que Timóteo traz. Olha, por que ele escreve essa carta? Porque muitas pessoas da igreja deixaram de trabalhar e abandonaram tudo para esperar a vinda de Cristo. Cristo vai voltar? Vamos ficar tranquilo, esperando ele voltar, vamos gastar todo o dinheiro que nós temos, né? Vamos só gozar a vida, Jesus vai voltar. Muita confusão sobre o destino dos crentes na hora da morte. Havia essa confusão no meio da igreja. Tendência de desprezar toda a autoridade legal. Tinham dificuldades de acatar e obedecer às autoridades estabelecidas na igreja. O povo estava sendo rebelde em relação às autoridades, aqueles líderes que tinham ficado na igreja sob a responsabilidade da igreja. Tendência a recair na imoralidade. O mundo grego da época estava mergulhado em sensualidade e promiscuidade sexual misturado com a religiosidade. Paulo vem falar sobre o chamado à santidade. O que acontecia? Aqueles que eram gentios, que frequentavam templos, né, gregos, de deuses gregos, a adoração aos seus deuses era misturado com o quê? Com prostituição. Haviam prostitutas cultuais, prostitutos cultuais, havia orgia dentro dos templos, faziam tudo aquilo como adoração ao Senhor. Quando eles se convertem ao cristianismo, não há mais isso, né? Cada um agora tem sua própria mulher, vive sua vida em casa, não é? Com a sua própria mulher e tudo mais. Agora, depois que Paulo vai embora, as pessoas olhavam para o costume lá do mundo, das religiões gregas, de onde eles vieram, e ficar, por que não? Aqui também, dentro do cristianismo. Resistência ao apostolado de Paulo, acusavam ele de ganancioso. Então, Paulo vem defender o seu apostolado nessa carta. E sinais de divisão na igreja. Estava havendo contendas e divisão dentro da igreja. Muito triste, mas era o que estava acontecendo dentro da igreja e que muitas vezes, né, acontece dentro das nossas igrejas hoje em dia. Por isso as cartas escritas, né, as epístolas são tão atuais. Então, no início dessa carta, que pode ser dividida em duas partes, né, no início, nós vemos aí do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo falando da conversão deles, do entusiasmo deles para evangelizar, e o cuidado que Paulo teve na sua conduta e daqueles que estavam com ele durante a visita. E depois ele começa a exortá-los, a partir do capítulo 4, falar que eles tinham que ter autocontrole sexual, que eles tinham que amar uns aos outros, que eles tinham que trabalhar, que eles não deveriam ficar ali esperando a volta de Cristo, mas que cada um trabalhasse até Cristo voltar, vivesse do seu sustento, não é? Que aquele que não trabalhasse também não deveria comer, né? Firmeza, o entendimento certo do que ia acontecer com as pessoas quando elas morriam, e estar sempre vigilante, esperando a volta do Senhor, e que dentro da igreja também deveria ter comunhão. Tudo isso nós vamos estudar daqui para frente, todos esses assuntos, passo a passo. Então eu convido você a ler esse livro de 1 Tessalonicenses em sua casa, né? Pega lá, são 5 capítulos apenas, né? Que você leia, releia, torne a ler, para que você possa adquirir conhecimento. E aí nós vemos qual é o ensino que essa carta traz para nós. E aqui eu coloquei que 1 Tessalonicenses abre uma janela para nos mostrar uma igreja recém-plantada no primeiro século da era cristã, como ela começou, o que o apóstolo Paulo ensinou, quais foram os pontos fortes e fracos dessa igreja, quais foram os problemas teológicos e morais dentro dessa igreja, como essa igreja disseminou e espalhou as boas novas da salvação. O fato de que essa igreja era verdadeiramente uma igreja missionária, e o importante também é notar
a interação que havia entre a igreja e o evangelho. Foi o evangelho, foi através do evangelho que a igreja foi criada, e foi a igreja que espalhou depois o evangelho. E o evangelho também molda a igreja enquanto ela está lutando para manter uma vida digna da mensagem que ela mesma divulgava. E é assim que nós estamos vivendo, irmãos, lutando diariamente para viver uma vida digna daquilo que nós pregamos, daquilo que nós conhecemos, daquilo que o nosso Senhor deixou registrado para nós. Então, o que acontece? Depois de um breve período de tempo que Paulo enviou a primeira carta, né, ele envia a segunda carta, e ele começa a encorajar os crentes, que agora estavam passando por uma tribulação ainda maior, né? Provavelmente Paulo, Silas, Timóteo ainda estivessem em Corinto, quando a resposta veio dessa primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo ficou cerca de 2 anos na cidade de Corintos, né? A palavra diz cerca de 1 ano e meio, né? E dá a entender que a primeira carta, ela não foi muito bem recebida, como Paulo esperava. Então, na segunda carta, Paulo vai expressar à igreja novamente, né, o amor que ele sente, o tanto que eles eram gratos ao Senhor, né? Porque eles ouviam o crescimento da fé, do amor, da perseverança que eles tinham durante as perseguições. Mas Paulo ficou muito preocupado, porque a igreja ela estava sendo perturbada agora, né, quando ele escreve a segunda carta, de 3 maneiras. A perseguição sofrida pela igreja agora era mais severa. O falso ensino também estava penetrando na igreja, e um grupo de preguiçosos tinha desistido de trabalhar, e Paulo manda a primeira carta falando isso para eles, e eles não ouvem. Continuam na preguiça, sem trabalhar e dependendo das outras pessoas. Então Paulo vai escrever essa carta, né, muito preocupado com a igreja, e preocupado porque a igreja, no meio dessas 2 cartas, a igreja tinha recebido uma outra carta que não foi escrita por Paulo, certo? Uma carta forjada, e como se fosse de autoria de Paulo, mas não era, né? E nessa carta falsa, forjada, dizia que o dia do Senhor já tinha chegado. Então Paulo vai lembrar eles do tempo escatológico de Deus, vai falar sobre a volta de Cristo, realmente como vai ser, a rebelião do anticristo, vai colocar tudo na ordem certa para eles, e nós vamos estudar isso tudo. E Paulo vai orientar aqueles, né, que estavam ali sem trabalhar, a voltarem novamente. Vocês precisam trabalhar, né? E fica aí a palavra para a gente hoje, né? Nós precisamos trabalhar. Se quisermos o nosso sustento, vamos trabalhar, não é? Trabalhar na medida certa, né, com coisas certas, com aquilo que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor, né? E nós vemos aí Paulo falando novamente sobre a volta de Cristo. Amém? Nós encerramos assim a nossa introdução. Você vai conseguir entender melhor quando você lê, né? Pega o livro de Tessalonicenses agora, você vai entender esse contexto. Quando você estiver lendo Tessalonicenses, vá lá no livro de Atos, a partir do capítulo 16, 17, vá acompanhando a leitura. E nós vamos ver, né, John Stott coloca para a gente o valor dessas cartas para o dia de hoje, porque elas revelam qual era a personalidade de Paulo, revelam as características de uma igreja local como nós, e revelam ainda a natureza teológica, né, as doutrinas que uma igreja deve ter, né? E a verdade principal do Evangelho é: Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo vai voltar. Amém? Era isso que Paulo pregava. Ele morreu, mas não ficou morto, ressuscitou e ele vai voltar. Vamos nos colocar de pé? Todas essas verdades estimulam o evangelismo, estimulam missões, promovem santidade, fortalece a nossa comunhão, orienta o culto dentro da igreja e inspira esperança para cada um de nós, que você possa viver assim. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela produza vida em nós, que possamos durante esse período aprender
sobre o livro de Tessalonicenses, aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, principalmente com a tua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Fala a esta igreja, revela, Senhor, o teu amor, as tuas doutrinas, o teu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.